Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula de tecnologia e inovação, onde a gente vai continuar um pouco daquele debate, daquelas ideias que a gente trouxe na aula anterior, falando das etapas do pensamento científico, e a gente viu que essas etapas elas são bem detalhadas, Só que a gente vai ver que não é necessariamente só dessa forma. Então a gente vai trazer outros dois temas hoje para refletir um pouco sobre as etapas do pensamento científico com esses dois temas, que é bem legal, né, professora Carla? Com certeza. E aí, fala, galerinha, tudo bem, né? Vejam, como o professor disse, a gente vai andar mais nesse conteúdo, vai avançar um pouquinho. E na aula passada a gente viu ciência e tecnologia, continuaremos vendo. Vamos falar das etapas? Vamos. Mas hoje a gente vai trazer postura científica, Postura científica e refletir mais sobre viés cognitivo, não é, Tiago? Exatamente, Então a gente vai fazer uma reflexão sobre esses dois temas aí, os viéses cognitivos, e a postura científica, de acordo com aquilo que a gente viu na aula anterior. E o que é que a gente vai ver agora? Vamos embora, a gente vai assistir a um vídeo, Só falando, relembrando aí as etapas do pensamento científico. Porque é o pontapé, Exatamente, para falar aí de viés cognitivos de postura, então a gente vai ter que relembrar. Então solta aí o vídeo. Vocês lembram, desse vídeo que a gente passou na aula passada, Tiago, mas que é importante a gente trazer novamente para a gente relembrar que o pensamento científico, ele só é assim chamado porque a gente aplica um método, porque a gente cumpre etapas. Então, a gente viu aí a problematização, que era o celular não estar carregando, e aí começamos a experimentação, ou seja, experimentar porque não estava carregando, Vocês lembram do vídeo do TikTok e tudo mais. Então, a gente tem aí a experimentação e depois a gente vê quais são as hipóteses para depois chegar à conclusão. Essas são as etapas do pensamento científico. Porém, a gente sabe muito bem, que essas etapas elas se misturam, Tiago? Exatamente, E a gente vê que quando se fala das etapas do pensamento científico, a gente descreve essas etapas. Só que a gente na conversa lá com o professor Pavão, vamos dizer, um cientista, ele dizendo que muitas vezes essas etapas, dependendo da situação que esteja sendo estudada cientificamente, ela pode, uma etapa, trocar de ordem com a outra, Ou seja, uma mesma etapa ser feita mais de uma vez, porque depende muito das condições para as quais esse pensamento científico, essas etapas do pensamento científico, ela está sendo aplicada. Então é por isso, Carla, que hoje a gente, a partir desse pensamento científico, da etapa dos pensamentos científicos, que é algo bem, faz uma coisa, depois faz outra, a gente vai método, Tiago? A gente vai ver que tem um outro olhar, não que seja o contrário, mas que tenha um outro olhar sobre essas condições. O que não seria o pensamento científico? A gente vai ver que não é o pensamento não científico, Exatamente, é o que a gente viu. A gente até comentou brevemente na aula passada sobre o viés cognitivo. Vocês lembram, Então, a gente vai, mais uma vez, retomar o conceito do que é o viés cognitivo, porque a gente só vai conseguir chegar à postura científica quando a gente passar novamente pelo viés cognitivo. Então, imagine aí essa imagem que vocês estão vendo na tela, a imagem de dois cientistas. Eles possivelmente estão seguindo aí as etapas do pensamento científico, Exatamente.
E aí, quando a gente passa para o viés cognitivo, a gente vai observar que é um pouquinho diferente. Então, pode assistir ao vídeo. Solta aí o vídeo. Ei, você já ouviu falar de viés cognitivo? Não? Então deixa eu te explicar. Viés quer dizer trajetória ou direção. E cognitivo é relativo ao processo mental. Então, o viés cognitivo é uma expressão que diz respeito a um atalho ou um caminho mental que afeta suas decisões ou julgamentos. Como assim, professora? Você deve ter dito. Calma, pensa comigo. A todo momento precisamos fazer escolhas, tomar uma decisão, agir perante a situação, interpretar uma informação. Gente, o nosso cérebro é um multiprocessador. O tempo todo ele está trabalhando. Então ele, o seu cérebro, vai te mandar tomar decisões. Ou seja, vai criar um atalho, um caminho para você seguir e ir com ele. Porém, o seu cérebro não vai criar os atalhos baseado no pensamento científico. Ele vai fazer você tomar decisões a partir das suas crenças, costumes e experiências. Tomar decisões, Tiago, a partir das crenças, experiências, costumes, é como a gente poderia dizer, é o oposto do pensamento científico, mas não há algo errado, não há algo certo. Nós somos seres aí que somos criados numa família, numa tradição e que a gente não pode esquecer também as nossas crenças, não é verdade? Exatamente, é muito comum a gente dizer assim, agindo com a razão ou com a emoção, Isso, né? é. Então, tem essa coisa que muitas vezes a gente diz assim, não, vou pelo que o meu coração está mandando fazer, né? Então, seria mais ou menos isso, do viés cognitivo, né? A gente muitas vezes abre mão da razão, vamos dizer assim, dizendo a razão como se fosse as etapas do pensamento científico para fazer algo, né? Exatamente. Mas só que a gente pode perceber, né, professora Carla, que a gente está falando de uma coisa que são as etapas do pensamento científico, os vieses cognitivos, mas tem uma maneira da gente ter um equilíbrio entre esses dois aí, né? Exatamente, e existe um equilíbrio, porque a gente não pode usar as etapas, a gente não pode cumprir as etapas do pensamento científico o tempo todo, porque senão, como seria, né? Daria tão certo que a gente... Seríamos simplesmente robôs, né? Um mundo de robôs, né? Mas existe o equilíbrio. Então, ó, observa aí na tela, a gente está vendo uma pessoa aí anotando, Tiago, certamente aí uma situação de que ele precisa deixar um pouquinho as suas crenças de lado, suas tradições, para ter uma postura científica, não é isso, Tiago? Exatamente, né? E essa postura científica, vamos dizer assim, a gente está trazendo para essa discussão aqui com vocês, aí com o pessoal que vai nos ajudar, né? Essa questão de ter um equilíbrio, né? A gente tem aí as etapas do pensamento científico, algo que é bem regrado, né? E a questão dos viés cognitivos, onde a gente poderia dizer que abre mão dessas etapas do pensamento científico, aquela coisa, vou agir com a emoção, né? Mas a gente vai observar que a gente no nosso dia a dia, como estudante, como profissionais, como pessoas dentro da sociedade, é importante a gente ter a postura científica, né? Ou seja, a postura científica nesse sentido aí de você tentar manter um certo equilíbrio entre as situações, né, dos viés cognitivos e da questão das etapas do pensamento científico. Só que isso aí é muito legal para se ter o debate aí em sala de aula e a gente vai tentar discutir aqui um pouco e ver como é que vocês trazem para a gente o que seria essa postura científica, né? Exatamente, mas a gente preparou um vídeo curtinho para a gente explicar melhor aí o que é essa postura científica e como ela é desenvolvida na gente, né? Então aí, solta o vídeo. Alguém já deve ter te dito que é preciso ter uma postura científica, não é mesmo? Mas você já parou para pensar o que é postura científica e como é desenvolvida? Veja, para se realizar algum trabalho na escola, alguma pesquisa, é necessário ter ética e seguir com seriedade a metodologia, ou seja, as etapas do pensamento científico. Agora é bom você saber que essa formação dessa postura científica tem seu começo lá na curiosidade, quando se é criança. Depois continua com a inquietação da adolescência e pelos sonhos da juventude. A postura científica não é uma coisa que nasce em você. Essa postura é desenvolvida ao longo da vida, através de muito esforço e de uma série de atividades.
é a expressão da consciência crítica, objetiva e racional. É você conseguir achar o equilíbrio entre os vieses cognitivos e o pensamento científico. Além disso, é bom a gente lembrar que ter postura científica é considerar que outras pessoas contribuíram para que você chegasse até o resultado de uma pesquisa, por exemplo. Então, pessoal, deu para ver que a gente resgatou aquilo que a gente discutiu na aula passada, né? Ou seja, as etapas do pensamento científico. A gente refletiu sobre o que seria, não o contrário, né? Mas o contraponto, vamos dizer assim, do pensamento científico, que são os vieses cognitivos, que eu e a professora Carla chamou, né? Agir com a razão ou com a emoção. Então, agindo com a emoção, a gente poderia dizer aí que a gente falou mais ou menos dos vieses cognitivos, e né? agindo com a razão, a gente está agindo aí com a ciência, não com o pensamento científico, Tiago. Então, a gente pode dizer que nessas duas aulas a gente tratou desses três tópicos, né? Ou seja, as etapas do pensamento científico, os vieses cognitivos e a questão da postura científica, né? A importância de você ter uma postura científica em várias coisas que você faz no seu dia a dia, como estudante, né? Como filho, como amigo, como pessoa que vive numa sociedade, a importância da sua postura científica. E, Carla, aquela hora do desafio, diz aí o que é que eles vão precisar fazer. Será? O que será que eles vão fazer, Tiago? Da outra vez foi um vídeo TikTok. Então, ó, dessa vez a gente quer entender qual é a sua postura científica mediante algumas situações. A gente viu, né, que, como o Tiago falou, os viés cognitivos agir com a emoção. Mas agora que a gente está trabalhando aqui em tecnologia e inovação, está vendo o que é essa postura e percebeu que a postura ela é desenvolvida a partir do tempo, a gente quer te colocar duas situações para vocês e vocês vão gravar um vídeo de até 1 minuto, não é isso, Tiago? Defendendo a ciência, assumindo então a postura científica. A gente sabe que assumir a postura científica é deixar um pouquinho aí de lado esses vieses cognitivos e sim seguir as etapas do pensamento científico. Então, a primeira situação, Tiago, a da praça, a situação da praça. Isso, não né? é? Imagine só. Vai lá. Fala. Essa situação da praça é o seguinte, então vamos supor que aí no seu bairro, aí perto da sua escola, tenha um projeto de construir uma super quadra, né? Que seja para aquela quadra que você pode jogar várias coisas, né? Se divertir, jogar bola, vôlei, vai ser um sucesso essa praça. Só que tem um detalhe, para ser construída essa praça, vai ter que ser necessário fazer uma grande modificação aí perto do teu bairro. E uma dessas modificações seria a derrubada de, vamos supor, 150 árvores. E agora? E agora? Vale a pena derrubar essas 150 árvores para construir essa quadra? Tenta ter a postura científica para responder isso para a gente, então defende até aí, 1 né? minuto, você vai ser o advogado, né? O advogado, você vai defender, você vai assumir a postura científica. E a gente sabe que você vai sentir na pele o que é ir pelo viés cognitivo ou seguir a postura. Outra situação está bem no nosso cotidiano. Quando lançou a vacinação contra a Covid-19, a gente viu que algumas pessoas iriam muito pelos vieses cognitivos, pelas crenças, pelos costumes e não queriam se vacinar naquele momento, certo? Mas a gente precisa, então, mediante essa situação, ter a postura científica. Eu quero que você defenda dentro da situação da vacinação da Covid-19, porque a gente precisa ter a vacinação, porque a gente precisa se vacinar. E aí você vai defender baseado no pensamento científico, ou seja, assuma a postura científica, não é? Exatamente. Porque você é um cientista. E a gente pode dizer, né, que durante essas aulas, né, tanto a aula anterior quanto essa, a gente falou muito da ciência e de postura científica, e a gente sabe que tem uma importância muito grande, né, Carla? A gente ter essa postura científica, porque não é só aquela imagem que a professora Carla trouxe, não, do cientista de jaleco branco dentro de um laboratório. Somos cientistas, tá certo? Eu vou me despedindo por aqui, muitíssimo obrigado e aguardo vocês na próxima. Exatamente. Também vou ficando por aqui. Agora lembra você que você vai colocar o vídeo na Unirec, né, Tiago? Isso. Então vai lá, entra com teu login, com tua senha, novos componentes, tecnologia e inovação. Vai ter a nossa aula e você vai
e colocar o vídeo. Qualquer dúvida, a gente tem os tutores e os multiplicadores aí para isso. todo mundo aí na tua escola para botar esse vídeo aí para a gente ver. Exatamente, quero ver. TikTok, o vídeo, quero tudo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.